Espírito Santo, vem agora e restaura toda a minha família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, se a sua família está passando por momentos difíceis, se o silêncio dentro de casa grita mais alto que as palavras, se as brigas, o afastamento e a dor têm roubado a paz, então fica comigo até o fim deste vídeo. Porque hoje, através dessa oração forte, vamos clamar juntos para que o Espírito Santo entre agora na sua casa, toque cada coração e restaure completamente a sua família. Algo poderoso vai acontecer, e começa com você dando esse passo de fé. Se você deseja vivenciar essa experiência na presença do Espírito Santo hoje, já comece escrevendo nos comentários: eu desejo sim, Espírito Santo. Agora feche os olhos e vamos começar clamando assim: Espírito Santo, hoje eu me coloco aqui na tua santa presença. Entra na minha casa agora, Pai. Eu abro a porta. Abro com o coração cansado, com a alma pedindo por alívio e com a certeza de que só a tua presença pode transformar o que eu não consigo mais segurar nas minhas próprias forças. Entra, Espírito Santo. Caminha por cada canto, passa por cada cômodo, senta na sala comigo, fica na cozinha enquanto eu preparo o pão de cada dia. A tua presença é o que falta aqui. Talvez a gente tenha até esquecido de como era viver com leveza. Talvez os dias tenham se tornado só uma repetição de barulhos, cobranças, silêncios pesados. Mas agora eu te chamo. Não porque sou forte, mas porque já não posso mais seguir sozinho. Toca os corações que moram aqui. Toca os que estão feridos, os que se calaram de dor, os que guardam mágoas tão antigas que nem sabem mais como pedir perdão. Toca aqueles que parecem distantes, frios, indiferentes, mas que por dentro só estão com medo de se machucar de novo. Espírito Santo, o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor vê além do que mostramos, sonda o que ninguém vê. Talvez a gente tenha errado tanto tentando acertar. Talvez tenhamos falado palavras que hoje pesam como pedras dentro do peito. Talvez a correria, as contas, os problemas tenham nos feito esquecer que amor se cuida, se rega, se renova. Mas o Senhor pode reacender o que apagou. Pode restaurar o que foi quebrado. Meu irmão, minha irmã, você já sentiu aquele momento em que tudo parece pesado demais? Quando o silêncio dentro de casa dói mais que qualquer grito? Quando você olha ao redor e percebe que, mesmo cercado de pessoas, existe um vazio que nenhuma conversa consegue preencher? Pois é. A verdade é que existe algo que o dinheiro não compra, que os melhores conselhos não resolvem e que o tempo sozinho jamais vai curar. E se eu te disser que essa coisa pode entrar na sua casa hoje mesmo, sem você precisar merecer, sem você precisar ser perfeito, sem você precisar provar nada? Agora, vamos continuar juntos no clamor ao Espírito Santo e pedir sabedoria de como abrir as portas da sua casa para uma presença que não julga, não pressiona, mas que muda tudo por dentro. E aqui está o que muitos não sabem. Neste clamor, você vai aprender a forma de pedir que faz toda a diferença. Fica comigo até o final, porque vou te ensinar exatamente como fazer esse convite de um jeito que realmente funciona e que vai mudar sua família para sempre. Oremos assim: Espírito Santo, entra com teu abraço. Um abraço que não julga, não pressiona, não exige nada em troca. Um abraço que acolhe, que alivia, que limpa por dentro. Passa por essa casa como um vento suave, levando embora o peso da culpa, a amargura escondida, o medo que paralisa. Fica aqui, Espírito Santo. Fica quando o dia amanhecer, quando as vozes se levantarem, quando a rotina quiser nos engolir de novo. Fica quando a gente não souber o que dizer, quando o cansaço quiser nos afastar. Ensina a falar com mais doçura, a ouvir com mais paciência, a perdoar com mais leveza. Espírito Santo, a minha família precisa de ti. Nós precisamos de algo que o dinheiro não compra,
que os conselhos humanos não resolvem, que o tempo por si só não cura. Precisamos do teu toque, do teu mover, da tua paz que chega sem explicação, mas que muda tudo por dentro. Onde houver divisão, une de novo. Onde houver frieza, aquece. Onde houver dor, cura. Onde houver silêncio pesado, coloca palavras que edificam. Onde houver ausência, preenche com a tua presença real. Não sei como o Senhor faz, mas sei que quando o Senhor entra, tudo começa a mudar. Amados, sabe aquela sensação de que sua família já foi mais unida? Quando vocês riam mais, se abraçavam sem pressa e as conversas fluíam naturalmente? Eu sei que você lembra desses momentos. E também sei que uma parte do seu coração suspira pensando como seria bom se voltasse a ser assim. A verdade é que não importa o que aconteceu, não importa há quanto tempo as coisas mudaram, não importa quantas tentativas já foram feitas. Existe uma força restauradora que conhece cada ferida da sua família, cada palavra não dita, cada abraço que ficou guardado. E o mais lindo é que essa restauração não depende de você conseguir convencer ninguém, não depende de você ter as palavras certas ou de ser o primeiro a dar o braço a torcer. Eu gostaria de te dizer que essa restauração pode começar hoje mesmo, na quietude do seu coração, através de uma oração simples, mas poderosa. Uma oração que já trouxe de volta o amor em milhares de lares. Sua família merece essa segunda chance. E você merece viver a paz de ver todos juntos novamente. Você crê nisso? Então, vamos clamar assim: Espírito Santo de Deus, eu entrego cada pessoa da minha casa nas tuas mãos. Aqueles que estão aqui comigo e aqueles que se afastaram, aqueles que ainda não conseguem crer e aqueles que já estão cansados de tentar. O Senhor pode alcançar todos, porque teu amor não conhece muros, nem distâncias. Que nossa casa seja lugar de reconciliação. Que o orgulho perca espaço para o carinho. Que os erros deem lugar ao recomeço. Que a gente volte a rir juntos, a sonhar juntos, a se abraçar sem medo. Espírito Santo, faz da nossa casa um lugar onde a tua presença seja sentida todos os dias, não só em palavras, mas no modo como vivemos, como tratamos uns aos outros. Fica, Espírito Santo. Fica quando a gente for dormir e também quando o novo dia nascer. Fica quando tudo estiver bem e também quando o mundo parecer desabar lá fora. Fica com a gente e não permita que a gente se acostume a viver sem o teu consolo. A nossa casa precisa de ti mais do que nunca. Então vem, entra agora e transforma tudo o que só o teu amor é capaz de transformar. Se essa oração está falando com você, se está tocando o seu coração de alguma forma, deixe o seu like como forma de agradecer a Deus. Esse gesto também ajuda a espalhar essa mesma paz para outras casas que também estão precisando do toque do Espírito Santo. Que o bem que está chegando até você chegue a muitos outros também. Espírito Santo, traz tua paz agora, onde há brigas, onde há barulho demais e amor de menos. Vem com teu toque sereno e entra nos lugares onde só tem ruído, gritos e corações machucados tentando se proteger. Eu sei que muitas vezes a gente fala sem pensar. Às vezes a raiva toma conta antes da razão chegar. Às vezes o silêncio não é calma, é mágoa. É o resultado de palavras que feriram, de promessas que se quebraram, de olhares que já não se encontram como antes. Quantas vezes, Espírito Santo, eu disse coisas que depois me arrependi? Quantas vezes fui ferido e, em vez de perdoar, reagi com mais dor? Eu reconheço que, em meio a tantas falhas, fui tentando me proteger, mas acabei criando distância. E nessa distância, o amor se perdeu no meio do orgulho e da vontade de ter razão. Mas hoje, Espírito Santo, eu não quero mais viver nessa confusão. Eu preciso da tua paz, a paz que silencia a tempestade dentro de mim.
A paz que não depende das circunstâncias, mas que transforma o ambiente de dentro para fora. Sopra a tua presença sobre os ambientes da minha casa. Onde houver ofensas que ainda não foram curadas, toca. Onde houver mágoas antigas escondidas atrás de sorrisos forçados, cura. Onde houver gritos que ainda ecoam no coração, silencia com teu amor. Ensina a todos nós a ouvir com mais calma, a falar com mais sabedoria, não com a intenção de vencer uma discussão, mas com o desejo sincero de construir paz. Mostra que às vezes o maior gesto de força é ceder, que pedir perdão não diminui ninguém. Pelo contrário, liberta. Meu amado e minha amada. Você já percebeu como as palavras mais doloridas sempre saem da boca de quem mais amamos? Como aquelas pequenas irritações foram se acumulando até que a casa ficou mais silenciosa, mais fria, mais distante. Talvez você se pegue lembrando de quando vocês conversavam sem medir cada palavra, quando um abraço era espontâneo, quando estar juntos era naturalmente gostoso. E hoje, mesmo estando no mesmo ambiente, parece que cada um vive na sua própria ilha. Você já percebeu isso? Eu quero te dizer uma coisa, amados. Você não precisa carregar o peso de consertar tudo sozinho. Não precisa encontrar as palavras perfeitas. Não precisa ser o primeiro a pedir desculpas. Não precisa ter força para mudar toda a dinâmica da sua família. Não sei se você sabe, mas existe uma presença suave que pode entrar exatamente onde as palavras se tornaram armas, onde o silêncio se instalou, onde o carinho virou apenas uma memória distante. Uma presença que não força, não exige, mas que transforma tudo de dentro para fora. Sabe que presença é essa? Continue firme aqui comigo, porque vou te mostrar como essa presença de transformação pode começar hoje mesmo, com a oração que já devolveu a paz para milhares de lares. Você também vai descobrir como convidar essa mudança para dentro da sua casa, de um jeito simples, mas profundo. Sua família merece voltar a ser um lugar de descanso, e você merece sentir essa paz chegando. Oremos assim. Espírito Santo, entra nas discussões mal resolvidas, entra nas palavras mal interpretadas, entra na frieza que foi crescendo devagar, sem ninguém perceber. Entra nos quartos onde o silêncio virou rotina e o carinho virou memória. Muda a atmosfera da minha casa, que as palavras que saírem da nossa boca não sejam mais armas, mas pontes. Que o tom da nossa voz não seja mais motivo de medo, mas um lugar seguro para ouvir e ser ouvido. Que os nossos gestos mostrem mais afeto do que cobrança. Espírito Santo, se ainda existir algum ressentimento escondido, revela com doçura e retira com tua mão suave. Se ainda houver algo que nos impede de amar com liberdade, remove. Se o passado ainda grita dentro de algum de nós, cala com tua verdade e tua paz. Eu sei que não dá para apagar tudo o que foi dito, mas eu creio que o Senhor pode restaurar o que foi destruído. Creio que o Senhor pode mudar a forma como falamos, como olhamos, como lidamos uns com os outros. Creio que o Senhor pode transformar até o lar mais dividido em um refúgio de paz. Espírito Santo, transforma o ambiente do nosso lar em um lugar de descanso, de diálogo, de respeito. Que a tua presença seja sentida em cada palavra trocada, em cada gesto de reconciliação, em cada abraço que parecia improvável. E que, mesmo quando vierem as diferenças, a gente aprenda a escolher o amor. Mesmo quando for difícil, que a gente escolha perdoar. Eu clamo agora, entra, Espírito Santo, traz paz onde só havia barulho, traz leveza onde tudo parecia pesado, traz reconciliação onde os corações estavam distantes, traz o teu jeito de acalmar, de curar, de renovar. Vem agora e restaura toda a minha família, restaura as conversas, os gestos, os olhares. Restaura a paciência, o cuidado, a vontade de estarmos juntos de verdade. Restaura o amor que um dia nos uniu e que com a tua ajuda pode nos unir ainda mais.
Se essa oração condiz com o que você sente dentro da sua casa, escreva aqui nos comentários. Espírito Santo, traz paz para o meu lar. Sua palavra de fé pode ser o primeiro passo para o milagre. E ao comentar, você também encoraja outras pessoas a viverem essa restauração. Que a paz que você busca comece a florescer a partir de hoje. Espírito Santo, hoje eu abro meu coração diante de ti, sem máscaras, sem fingimentos, sem a necessidade de parecer forte, porque a verdade é que carrego dentro de mim feridas que o tempo ainda não curou. Dores antigas, histórias mal resolvidas, lembranças que ainda pesam. Quantas vezes escondi meu sofrimento atrás de um sorriso? Quantas vezes disse que estava tudo bem só para não precisar explicar o que estava desmoronando por dentro? Quantas vezes engoli o choro, calei a dor e continuei, tentando convencer a mim mesmo de que já tinha superado. Mas o Senhor me conhece. O Senhor vê além do que os outros veem. O Senhor enxerga os pedaços quebrados que ainda estou tentando juntar. E hoje, Espírito Santo, eu peço com sinceridade, cura as feridas do meu passado, cura o que ninguém viu, o que eu nunca tive coragem de contar, o que ficou guardado como se ignorar fosse suficiente. Toca aquela lembrança que ainda machuca, aquela palavra dita por alguém da minha própria família, que até hoje ecoa como uma cicatriz na alma. Toca as ausências, os abandonos, as rejeições que eu tentei ignorar, mas que continuam me afetando. Toca as decepções que me endureceram, os traumas que me fizeram construir muros ao redor do meu coração. Tem algo que todos nós carregamos, mas poucos têm coragem de admitir. Aquelas feridas da família que a gente aprendeu a disfarçar. Sabe quando você sorri, conversa, participa das reuniões familiares, mas por dentro ainda dói algo que aconteceu há anos? Talvez seja uma palavra que nunca foi pedida desculpa. Talvez seja uma decepção que marcou para sempre. Talvez seja simplesmente a sensação de que vocês se afastaram e nunca mais conseguiram voltar a ser próximos como antes. E você já deve ter pensado, bom, fazer o quê, né? O tempo passou, todo mundo seguiu a vida, é melhor deixar como está. Mas eu sei que uma parte do seu coração ainda suspira quando lembra de como as coisas poderiam ser diferentes. Aqui está uma verdade, amados. Existem feridas que só uma força maior que o tempo consegue curar. Existem laços que podem ser restaurados, mesmo quando parecem completamente rompidos. E o bom de tudo isso é que essa cura não depende da outra pessoa mudar primeiro. Continue aqui firme clamando a Deus, pois agora vou compartilhar algo que tenho certeza que vai trazer alívio para essas dores antigas. Vou te mostrar como é possível encontrar paz mesmo com as memórias que doem, e como essa paz pode se espalhar para toda a sua família de uma forma que você nem imagina. O que você vai ouvir pode ser exatamente o que seu coração precisa para finalmente descansar. Oremos assim. Espírito Santo, o passado não pode ser apagado, eu sei, mas eu creio que com o teu toque, ele pode deixar de doer. Creio que o Senhor pode ressignificar memórias, reconstruir relacionamentos, restaurar o que parecia perdido. Talvez haja pessoas na minha família que ainda guardam mágoas umas das outras. Talvez a gente tenha aprendido a conviver, mas não a se curar. Talvez estejamos apenas empurrando para frente o que precisa ser resolvido de verdade. Por isso, eu te peço, vai além do que é visível. Passa pelo silêncio, pelas conversas interrompidas, pelos olhares desviados. Toca profundamente onde nenhum remédio alcança, onde nenhum conselho consegue chegar. Toca a alma, toca a essência, toca cada história marcada pela dor. Espírito Santo, restaura os laços que o tempo tentou desgastar.
Laços que foram afetados por erros cometidos, por palavras que não voltam mais, por atitudes que deixaram cicatrizes. Restaura a confiança que foi quebrada. Restaura o amor que se apagou por conta de tantos desencontros. Restaura o respeito que foi ferido pelas escolhas erradas. Eu creio que o Senhor pode unir novamente aquilo que parecia separado demais, que pode fazer nascer perdão onde só havia rancor, que pode reacender o carinho onde só restava distância. Talvez ainda existam abraços que não aconteceram, pedidos de perdão que ficaram engasgados, conversas que nunca foram terminadas. Mas o teu Espírito pode conduzir tudo isso com sabedoria, com leveza, com a paz que reconstrói. Espírito Santo, me ensina a liberar o que me prende, a deixar ir o que já passou, a não viver mais acorrentado ao que eu não posso mudar. Mas, ao mesmo tempo, me ensina também a cuidar com amor do que ainda posso salvar. Porque eu sei que ainda há esperança para a minha família. Não quero mais viver preso ao que foi. Quero viver o novo que o Senhor pode fazer, aqui e agora. Quero que a minha casa seja um lugar de cura, de restauração, de recomeços verdadeiros. Mesmo que doa no início, mesmo que traga lágrimas, eu sei que vale a pena. Porque com o Senhor, toda dor pode se transformar em aprendizado. E todo o passado pode se tornar testemunho de cura. Espírito Santo, vem agora, entra nos porões escondidos da nossa alma, abre as janelas fechadas do coração, restaura o que está fragmentado e cura. Cura profundamente com teu amor que não desiste, com tua presença que transforma tudo. Não quero mais viver fingindo que estou inteiro. Quero ser restaurado de verdade, por dentro e por fora. Quero ver a minha família curada, liberta de traumas antigos, livre das dores que passamos por tanto tempo. Vem, Espírito Santo, e faz o que só o Senhor sabe fazer. Restaura os sentimentos, restaura os vínculos, restaura a vida. Se existe algo do seu passado que você também quer entregar nas mãos de Deus, escreva nos comentários. Espírito Santo, cura minhas feridas. E se essa oração está trazendo consolo para o seu coração, deixe seu like. Assim, ela pode alcançar mais pessoas que também estão pedindo por cura e restauração dentro do próprio lar. Que esse seja o primeiro passo de uma nova história para a sua família. Espírito Santo de Deus, hoje eu chego diante de Ti com o coração exposto, porque já entendi que existem coisas dentro de mim que não consigo mudar sozinho, coisas que me prendem, que me afastam das pessoas que eu mais amo, que me impedem de viver a paz que o meu lar tanto precisa. E uma delas é o orgulho. Quantas vezes deixei de pedir perdão, não porque eu achava que estava certo, mas porque o meu ego gritava mais alto que a minha vontade de reconciliar. Quantas vezes preferi o silêncio ao invés de um abraço, só porque a vaidade não queria dar o braço a torcer. Quantas vezes vi um gesto de carinho ser ignorado, vi portas fecharem, vi pessoas se afastando, tudo por causa de barreiras invisíveis criadas pelo orgulho. Espírito Santo, eu reconheço que muitas dessas barreiras começaram dentro de mim. Reconheço que, por medo de parecer fraco, acabei me tornando duro. Por medo de ser ferido de novo, acabei machucando também. E por querer ter razão, acabei perdendo a conexão com quem mais importava. Mas eu não quero mais viver assim. Não quero mais ser escravo de uma atitude que me afasta de quem eu amo. Não quero mais repetir os mesmos ciclos, com as mesmas feridas e a mesma distância que pesa no peito. Amados irmãos, você já teve aquele momento em que percebeu que talvez não fosse totalmente a vítima da situação? Sabe quando você está defendendo seu ponto de vista com unhas e dentes? Mas lá no fundo, uma voz sussurra: e se eu também tiver errado? É um dos momentos mais desconfortáveis que existem, não é? Porque é muito mais fácil ver os defeitos dos outros do que olhar para os nossos próprios.
É mais simples esperar que a outra pessoa mude primeiro, peça desculpas primeiro, dê o braço a torcer primeiro. Mas aqui está uma verdade nua e crua. Não existe peso maior do que carregar a razão o tempo todo. Não existe prisão pior do que precisar sempre estar certo. E não existe alívio maior do que descobrir que você pode escolher a paz ao invés da vitória. O que eu vou compartilhar com você até o final do vídeo pode ser a chave para uma das transformações mais profundas que você já experimentou na sua vida. Porque quando você descobre como desarmar o próprio coração, algo mágico acontece. As pessoas ao seu redor começam a desarmar o deles também. Continue aguentando firme até o final do vídeo, porque vou te provar como essa humildade pode chegar até você de forma natural, sem você precisar se forçar ou se sentir diminuído. Na verdade, você vai descobrir que ser o primeiro a ceder pode ser o ato mais corajoso e poderoso que existe. Prepare-se para uma liberdade que você talvez nem lembre mais como é sentir. Então vamos clamar assim: Espírito Santo, eu te imploro, vem agora. Sopra sobre mim teu vento suave de humildade. Desarma meu coração. Ensina-me a ceder sem me sentir derrotado. Ensina-me a dizer, me desculpa com verdade nos olhos e leveza na alma. Se existe algo dentro de mim que ainda se recusa a reconhecer os próprios erros, toca nesse lugar. Se existe alguma resistência em me colocar no lugar do outro, derruba essa parede com tua presença. Se eu ainda prefiro ganhar uma discussão ao invés de preservar uma relação, muda meu interior, porque eu quero ser transformado de verdade. Eu quero ser aquele que escolhe o amor, mesmo quando parece mais fácil se afastar. Quero ser alguém que constrói pontes, não muros. Alguém que olha para dentro e enxerga onde precisa melhorar, em vez de apontar o dedo para o outro. Eu quero ser resposta de paz dentro da minha casa. Espírito Santo, entra também no coração de cada pessoa da minha família. Sopra humildade em cada um de nós. Que a vaidade dê lugar à compaixão, que a resistência dê lugar à escuta, que o orgulho se curve diante da vontade de recomeçar. Às vezes, a gente se ama, mas não sabe mais como se aproximar. Às vezes, está todo mundo machucado, mas ninguém dá o primeiro passo. Às vezes, está todo mundo esperando um gesto, uma palavra, um olhar sincero. Mas o orgulho, esse inimigo silencioso, continua impedindo que a reconciliação aconteça. Por isso, Espírito Santo quebra tudo o que endureceu. Dissolve todo o ressentimento disfarçado de indiferença. Quebra toda a vaidade que nos impede de admitir que erramos. Quebra esse medo de parecer fraco, porque forte mesmo é quem tem coragem de amar, mesmo depois de se ferir. Eu não quero mais carregar esse peso. Eu não quero mais ver o amor ser sufocado por teimosias. Eu quero ver a minha casa sendo restaurada. Quero ver abraços acontecendo, palavras sendo ditas, mágoas sendo deixadas para trás. Se eu preciso dar o primeiro passo, Espírito Santo, me fortalece. Me dá sabedoria para saber a hora de falar e a hora de ouvir. Me dá mansidão para não reagir com raiva. Me dá humildade para reconhecer meus próprios erros sem medo. Eu creio que o Senhor pode nos ensinar a sermos mais humanos, mais sinceros, mais parecidos com o que o amor de verdade representa. Mesmo que demore, mesmo que seja um processo, eu me entrego a esse caminho, porque sei que com o teu Espírito conduzindo, toda a família pode ser restaurada. E eu creio que a minha será. Vem agora, Espírito Santo, remove todo o orgulho, remove o que separa, o que afasta, o que impede a cura, e planta em nós um novo jeito de viver, com leveza, com perdão, com humildade. Faz da minha casa um lugar de recomeços sinceros e de corações que aprenderam a ceder por amor. Se você também deseja que o Espírito Santo remova todo o orgulho do seu lar, escreva aqui nos comentários: Espírito Santo, quebra o orgulho dentro da minha casa.
Sua palavra de fé pode ser o primeiro passo para a restauração que tanto deseja. Que o Senhor transforme sua família de dentro para fora, começando hoje. Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, eu me coloco diante de Ti com uma súplica sincera. Olha para minha casa, olha para os nossos relacionamentos, olha para os nossos gestos e palavras. E se ainda houver amor escondido, apagado ou cansado, toca com teu sopro de vida. Restaura o amor entre nós, porque às vezes o amor continua aqui, mas está tão abafado por mágoas, por estresse, por rotinas duras. Está sufocado pelas feridas que a gente não tratou, pelas palavras que nunca foram ditas, pelos abraços que foram ficando cada vez mais raros. A gente continua vivendo junto, mas, por dentro, cada um parece estar num canto diferente. Espírito Santo, eu não quero me acostumar com esse distanciamento. Não quero que a correria do dia a dia apague o carinho que um dia nos uniu. Não quero que o amor se transforme apenas em obrigação, em convivência forçada, em afeto morno. Eu quero amor de verdade. Aquele que cuida, que se importa, que demonstra. Talvez não saibamos mais como nos expressar. Talvez tenhamos criado defesas por medo de nos machucar, mas eu creio que o teu Espírito é capaz de nos ensinar a amar de novo, de um jeito simples, profundo, real. Toca os corações dos pais que esqueceram de demonstrar carinho aos filhos. Toca os filhos que se afastaram emocionalmente dos pais. Toca os irmãos que vivem sob o mesmo teto, mas já não conversam mais como antes. Toca os casais que ainda dividem o mesmo lar, mas já não dividem os mesmos sentimentos. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta sincera, amados irmãos. Quando foi a última vez que você olhou para alguém da sua família e sentiu aquela ternura genuína no peito? Sabe, aquele sentimento gostoso de admiração, de gratidão, de que bom que essa pessoa existe na minha vida? Talvez você tenha parado para pensar e percebido que isso meio que se perdeu no caminho. Entre as contas para pagar, os problemas para resolver, as responsabilidades do dia a dia, o amor foi virando rotina. Os abraços viraram cumprimento frio, as conversas viraram apenas informações básicas, e os olhares... Bem, quando foi que vocês realmente se olharam com carinho? Vou te falar uma coisa. Esse amor não morreu. Ele só ficou meio escondido debaixo de tanto cansaço, tanta correria, tanta preocupação, como uma plantinha que só precisa ser regada de novo para florescer. E o mais lindo é que não precisa de grandes gestos, viagens caras ou mudanças dramáticas. Às vezes é só um bom dia, olhando no olho, um abraço que dura 2 segundos a mais, uma palavra que diz, eu te vejo de verdade. Você vai ver como esses pequenos detalhes podem transformar completamente a atmosfera da sua casa. O Espírito Santo vai tocar de uma forma para que o amor volte a circular livremente entre vocês. Sua família merece sentir esse calor de novo, e você merece ser o canal dessa transformação. Vamos clamar desse jeito. Espírito Santo, renova o amor com gestos concretos. Que a gente aprenda a ouvir com mais paciência, a falar com mais gentileza, a tocar com mais ternura. Que o olhar volte a transmitir cuidado e não julgamento. Que o toque volte a ser afeto e não obrigação. Se por algum motivo o amor foi se perdendo entre cobranças e exigências, traz de volta a leveza. Se o carinho foi trocado por críticas, ensina-nos a enxergar o outro com misericórdia. Se a admiração foi esquecida no meio dos problemas, reaviva em nós a capacidade de valorizar quem temos ao nosso lado. Espírito Santo, o amor não pode morrer onde o Senhor habita. O teu amor tudo restaura. E eu peço, não deixa que a minha casa seja apenas um espaço onde pessoas moram, mas que ela seja um lar onde as pessoas se amam. Às vezes o que falta não é dinheiro, não é tempo, não é ajuda externa. O que falta é o amor sendo praticado nos detalhes. Num bom dia com um sorriso, num me perdoa sincero.
num abraço sem motivo, numa palavra que diz: eu te vejo, eu me importo, eu estou aqui. Espírito Santo, ajuda-nos a sair do automático. Ajuda-nos a enxergar uns aos outros como presentes e não como fardos. Ajuda-nos a recomeçar, mesmo depois de tantas falhas. Porque onde existe amor, ainda existe esperança. Eu sei que amar dói às vezes. Dói porque somos falhos, porque esperamos demais, porque nem sempre recebemos de volta o que oferecemos. Mas também sei que quando o amor é curado e restaurado por ti, ele volta a fluir com leveza. E é esse amor que eu te peço hoje. Amor restaurado entre pais e filhos, entre irmãos, entre casais, entre todos que fazem parte da minha família. Que a frieza vá embora, que os muros caiam, que as lembranças boas voltem a nos unir, que os gestos simples ganhem valor de novo. Espírito Santo, restaura o amor em nós, o amor que releva, que insiste, que cuida, o amor que escuta antes de julgar, que abraça antes de acusar, que permanece mesmo quando tudo parece desmoronar. Porque esse amor tem o teu nome, tem a tua origem, tem o teu poder. Vem agora, Espírito Santo, faz o que só o Senhor pode fazer e restaura por completo o amor dentro da minha casa. Se você deseja que o Espírito Santo restaure o amor através desta oração, escreva aqui nos comentários: Espírito Santo, restaura o amor dentro da minha família. Sua palavra dita com fé será o começo de uma restauração verdadeira no seu lar. E ao declarar isso, você dá espaço para que o amor volte a florescer onde antes havia silêncio e distância. Espírito Santo, neste momento tão delicado, venho com o coração aberto diante de ti. Não há nada que eu possa esconder, nem mesmo as feridas mais silenciosas da minha casa. Sei que tens o poder de restaurar o que se perdeu, de trazer de volta quem se distanciou, de fazer brotar o amor onde hoje só existe distância. Por isso, te peço com toda a minha alma, traz reconciliação verdadeira entre nós. Se algum de nós se afastou por mágoas, por palavras duras, ou até pelo silêncio que se prolongou demais, eu te peço, Espírito Santo, toca esse coração. Que o orgulho não vença, que a dor não fale mais alto, que o ressentimento não nos separe mais. Une novamente o que o tempo, a correria e os erros tentaram romper. Que possamos voltar a olhar nos olhos uns dos outros com ternura, com perdão, com desejo de recomeçar. Eu sei que talvez algumas pontes pareçam desmoronadas e talvez até pareça impossível reconstruir, mas eu creio que nada é impossível para o teu amor. Por isso, derrama sobre minha casa a coragem para perdoar, a humildade para pedir desculpas e o desejo sincero de restaurar os laços que foram quebrados. Não queremos mais viver como estranhos dentro da mesma casa, nem queremos carregar mágoas como se fossem parte de nós. Espírito Santo, entra nas entrelinhas da nossa história familiar e escreve um novo capítulo, um capítulo de reencontros, de palavras sinceras, de gestos que tocam e curam. Que cada membro da minha família seja tocado por essa vontade de estar perto, de reconstruir, de amar de novo com leveza. Irmãos, você sabe qual é uma das coisas mais difíceis de aceitar? Que às vezes a pessoa que você mais ama no mundo está ali do seu lado, mas vocês parecem estar vivendo em planetas diferentes. Talvez seja aquele filho que se fechou e você não sabe mais como alcançar. Talvez seja o cônjuge que está presente fisicamente, mas distante no coração. Ou talvez seja você mesmo que, sem perceber, foi construindo murinhos ao redor da alma. E você já deve ter pensado, será que ainda tem jeito? Será que conseguimos voltar a ser próximos de verdade? Ou vamos ficar para sempre nessa situação forçada, nesse amor de aparência?
Eu tenho uma certeza para te trazer hoje. Enquanto vocês ainda estão respirando debaixo do mesmo teto, enquanto ainda existe a possibilidade de um olhar se cruzar com outro, enquanto ainda há tempo, sempre há esperança. Porque você sabe o que eu descobri? Às vezes a pessoa está só esperando um sinal. Um movimento, uma palavra, um gesto que diga: eu ainda acredito em nós, eu ainda quero tentar. Agora, vamos canalizar o nosso clamor em direção ao primeiro passo, sem se sentir vulnerável, sem medo da rejeição. Com o direcionamento do Espírito Santo, vamos buscar a reconciliação verdadeira para começar dentro do seu próprio coração. E com isso, criar uma atmosfera que atraia as pessoas de volta. Continue aguentando aí firme e forte, meu amado e minha amada. Porque será exatamente o empurrãozinho que sua família estava precisando para recomeçar. Clamaremos assim: Espírito Santo, sei que nem todos os dias serão fáceis, mas que em todos eles haja essa disposição de não desistir um do outro. Que possamos abrir o coração, escutar com mais paciência, falar com mais carinho e agir com mais sensibilidade. Não queremos uma reconciliação apenas de aparência. Queremos uma reconciliação que transforme de verdade, que traga paz verdadeira, que restaure os sorrisos sinceros. Se alguém da nossa família se afastou, não só fisicamente, mas também emocionalmente, que o teu toque traga de volta o desejo de se fazer presente. Que possamos reaprender a conversar, a dividir a vida, a nos apoiar nas horas difíceis. Que o afeto, mesmo se apagado, volte a brilhar no olhar de cada um de nós. Espírito Santo, se existem mágoas profundas, não deixe que elas dominem nosso futuro. Tira o peso da culpa, da raiva, da indiferença. Que todos nós sejamos movidos por uma vontade maior do que qualquer ferida, a vontade de recomeçar. Porque a família é um presente, e ainda que frágil, ela pode ser restaurada com a tua presença. Ajuda-nos a dar o primeiro passo. Talvez alguém da nossa casa esteja esperando apenas isso, um olhar, uma palavra, um gesto. Que esse passo de reconciliação não seja adiado mais. Que possamos dizer o que ainda não foi dito, ouvir o que antes não quisemos escutar, abraçar mesmo sem palavras e retomar o que é precioso. Eu te convido, Espírito Santo, a caminhar conosco dentro de casa, em cada refeição, em cada conversa, em cada silêncio. Que a reconciliação verdadeira não seja um evento, mas uma construção diária, feita com paciência, fé e amor. E mesmo que ainda existam resistências, eu creio que o teu toque quebra todo bloqueio. Que a tua presença convence, transforma e prepara o terreno para que a reconciliação floresça onde hoje só há dor ou distanciamento. Não quero mais viver na espera. Quero viver no perdão, no abraço que cura, na verdade que aproxima. Espírito Santo, vem agora. Vem e restaura toda a minha família. Une de novo. Reescreve nossa história. Que o recomeço seja hoje e que ele seja marcado pela tua paz, pelo teu amor e pela tua reconciliação. Se você deseja verdadeiramente viver essa reconciliação em sua família, comente aqui embaixo: Espírito Santo, restaura os vínculos na minha casa. E se você sente essa oração como resposta de Deus para a sua vida, não esqueça de deixar seu like como um sinal de fé e concordância com essa restauração. Espírito Santo, eu chego diante de ti mais uma vez, com o coração cansado, mas cheio de esperança de que tu me ouves. A realidade tem apertado. As contas parecem maiores que os recursos, e muitas vezes eu me pego tentando resolver tudo sozinho, como se dependesse apenas da minha força, mas no fundo eu sei que não é assim. Eu sei que é em ti que está a verdadeira provisão. Por isso eu oro agora, Espírito Santo, com toda a sinceridade da minha alma. Onde houver escassez na minha casa, traz provisão. Não apenas material, mas emocional,
espiritual, em todos os sentidos. Tu conheces cada detalhe, cada despesa que eu não consegui pagar, cada alimento que eu quis colocar na mesa e não consegui. Tu sabes, melhor do que ninguém, o quanto eu me esforço e o quanto tem sido difícil. Mas hoje, eu solto o controle das minhas mãos e coloco tudo nas tuas. Onde há dívidas, eu te peço, abre portas. Onde há contas vencidas, coloca uma saída. Onde há vergonha por não poder cumprir com os compromissos, derrama teu consolo. Que nenhuma voz de acusação nem de desânimo seja mais forte do que a tua voz que me diz que eu não estou sozinho. Meu irmão e minha irmã, você já teve aquela sensação de estar correndo atrás de 1000 coisas ao mesmo tempo, mas mesmo assim parece que não sai do lugar? Como se você estivesse pedalando uma bicicleta com o pneu furado, muito esforço, pouco resultado. E aí vem aquelas noites em que você deita na cama e a cabeça não para. Fica calculando, recalculando, pensando em alternativas, se preocupando com coisas que ainda nem aconteceram. Você até tenta dormir, mas parece que a responsabilidade de cuidar de tudo pesou só nos seus ombros. Talvez você olhe ao redor e veja pessoas da sua família que estão passando necessidade, mas que são orgulhosas demais para falar. Ou talvez você mesmo esteja nessa situação, sorrindo por fora, enquanto por dentro se pergunta: como vou dar conta de tudo isso? Aqui está algo que pode trazer um alívio imenso para o seu coração. Existe uma diferença enorme entre se esforçar sozinho e se esforçar acompanhado, entre lutar com suas próprias forças e ter uma força maior, sustentando cada passo que você dá. Vamos agora buscar essa parceria celestial através do Espírito Santo de Deus para as suas necessidades práticas. Ele vai transformar essa ansiedade em confiança e abrir espaço para que a provisão chegue até você de formas que você nem imagina. Vamos clamar a Ele assim: Espírito Santo de Deus, se for necessário, muda meu olhar. Me ensina a enxergar as oportunidades que eu não tenho visto, os caminhos que já estão à minha frente, mas que o medo me impediu de seguir. Me dá coragem para tentar de novo, sabedoria para administrar melhor o que eu tenho e sensibilidade para reconhecer o teu agir mesmo nas pequenas coisas. Eu te peço também por cada pessoa da minha família que passa necessidade agora. Talvez eles não falem, talvez escondam, talvez sofram em silêncio, mas tu conheces cada coração. Toca neles agora. Acalma o coração de quem está desesperado. Abre portas de trabalho para quem busca uma chance. Traz alívio para quem carrega o peso de manter uma casa inteira nas costas. Não nos deixa desamparados, Espírito Santo. Nos sustenta com teu cuidado. Ensina-nos a depender de ti e não das circunstâncias. Porque o que vemos pode até assustar, pode até parecer que não tem saída, mas o que tu podes fazer vai muito além do que meus olhos conseguem ver. Ensina-me a confiar mesmo quando tudo parece travado, mesmo quando o dinheiro falta, mesmo quando as portas estão fechadas, mesmo quando parece que nada acontece. Me ajuda a não me entregar ao medo. Eu não quero viver com medo do amanhã. Eu não quero perder noites de sono imaginando como vou resolver tudo. Eu só quero descansar em ti, confiar que tu estás comigo, que nada passa despercebido aos teus olhos, que meu esforço não é em vão, que minha oração não é jogada ao vento. Por isso vem agora, Espírito Santo, vem e traz provisão à minha casa, traz o pão, traz o sustento, traz os recursos que não sei de onde virão, mas que confio que tu podes enviar. Restaura minha fé, meu ânimo, meu coração. Que eu não permita que a escassez tire de mim a gratidão. Que eu não me feche para o teu agir. Que eu continue semeando mesmo sem ver colheita, confiando que no tempo certo a provisão virá. Porque tu és fiel. Tu cuidas de mim. Tu cuidas da minha casa. Tu vês o que ninguém vê.
Tu preparas o que eu nem imaginei. Espírito Santo, transforma esse tempo de dificuldade em testemunho. Que cada vitória, cada porta que se abrir, seja prova viva do teu cuidado. Que eu possa olhar para trás e dizer: foi a mão de Deus. Foi Ele que sustentou, que proveu, que me fez permanecer de pé. Me ensina a depender de Ti, a confiar na Tua provisão diária, a não duvidar quando tudo parecer escuro. Vem agora, Espírito Santo, e restaura toda a minha família. Onde houver cansaço, traz alívio. Onde houver ansiedade, traz paz. Onde houver dívidas, traz libertação. Onde houver escassez, traz abundância. Que nada nos falte, nem pão, nem esperança, nem fé. Que a Tua presença seja o nosso maior sustento. Porque mesmo que ainda não tenhamos tudo o que queremos, se Te temos, já temos o essencial. Se você deseja ver a provisão de Deus se manifestar na sua casa, comente aqui embaixo com fé: Espírito Santo, vem e abre as portas na minha vida. Esse simples ato pode ser o primeiro passo de uma nova jornada de confiança e provisão sobre a sua vida. Espírito Santo, nesse momento eu me coloco diante de Ti como alguém que precisa de cuidado, como alguém que reconhece que sozinho não consegue proteger a si mesmo nem aos que ama, porque neste mundo há tantas coisas que fogem do meu controle, tantos perigos que eu nem vejo, tantas ameaças que se escondem atrás de sorrisos, tantas situações que surgem sem aviso, mas Tu vês tudo. E é por isso que hoje eu me achego a Ti para pedir: protege a minha casa, protege a minha família. Cobre o nosso lar com Teu manto de proteção, não como algo simbólico ou distante, mas como uma realidade viva. Que a Tua presença seja como um escudo ao nosso redor, impedindo que qualquer força maligna se aproxime. Eu não quero viver com medo, mas também não quero ser ingênuo. Eu sei que há forças tentando nos destruir, nos dividir, nos ferir. Mas eu creio que o Teu poder é maior. Eu creio que quando Tu estás presente, o mal não prevalece. Irmãos, eu não sei se já aconteceu contigo, mas você já acordou no meio da madrugada com aquela sensação estranha de que algo não estava bem? Não era nada concreto, nada que você pudesse explicar, mas era como se seu coração de mãe, de pai, de filho estivesse alertando: cuida da nossa família. Talvez seja aquela preocupação silenciosa com alguém que você ama, mas que está passando por um momento difícil. Talvez seja a percepção de que o ambiente em casa não está mais com a mesma leveza de antes. Ou talvez seja simplesmente aquela vontade profunda de saber que todos os que você ama estão protegidos. Não só fisicamente, mas no coração, na mente, nas escolhas que fazem. É uma sensação muito humana essa, não é? Querer estender os braços e abraçar todo mundo que a gente ama. Criar uma bolha de proteção ao redor deles. Mas a verdade é que nossos braços têm limite. Nossos olhos não conseguem estar em todo lugar. E nossas palavras nem sempre chegam onde precisam chegar. Aqui está algo que pode acalmar profundamente esse coração protetor que bate dentro de você. Existe uma forma de colocar uma proteção real, espiritual, ao redor de cada pessoa da sua família. Uma proteção que vai aonde você não pode ir, que enxerga o que você não consegue ver, que age onde você não tem acesso. Aguente mais um pouco até o final da oração, porque vamos suplicar ao Espírito Santo para que Ele ative essa proteção de uma maneira poderosa, para que Ele possa criar um escudo invisível, mas real, ao redor de quem você mais ama. Sua família merece estar protegida, e você merece ter a paz de saber que eles estão. Então vamos suplicar a Ele assim: Santo Espírito de Deus, eu te suplico a partir de agora, guarda cada um da minha família. Onde estiverem agora, visita-os. Seja no trabalho, na escola, na rua ou dentro de casa. Que cada passo que eles derem seja guiado por Ti. Que o Teu cuidado esteja sobre eles como uma sombra fresca no meio do calor, como um abrigo em meio à tempestade.
Que nenhum acidente se aproxime, que nenhuma doença tenha espaço, que nenhuma influência destrutiva penetre nos nossos pensamentos e nos nossos relacionamentos. Eu te peço, Espírito Santo, protege também o nosso emocional. Porque às vezes o mal não vem de fora, vem de dentro. Vem com palavras malditas, com mágoas que não curamos, com gestos que ferem sem querer. Vem com gritos, com silêncios, com afastamentos que vão se acumulando com o tempo. Vem com a falta de perdão, com o orgulho, com a pressa. E tudo isso vai rachando o que antes era firme. Por isso eu te peço, Espírito Santo, entra onde o mal já começou a agir e desfaz o estrago. Restaura, refaz. Restaura cada vínculo, cada afeto que foi se perdendo. Não deixa que o inimigo encontre brechas dentro do nosso lar. Me ajuda a perceber quando sou eu mesmo o canal por onde o mal tenta entrar. Me mostra quando minhas atitudes, meu jeito, minhas palavras estão sendo instrumentos de dor e não de cura. Me dá sensibilidade para ver quando alguém da minha casa está fraco, mesmo sem dizer nada, que eu não seja distraído, que eu não trate como normal o que já está adoecendo o ambiente. Espírito Santo, abre meus olhos espirituais para discernir aquilo que é invisível aos olhos, mas que pode destruir vidas. Coloca limites, Senhor, que nenhum espírito de confusão encontre espaço. Que nenhuma amizade enganosa tenha influência sobre os nossos. Que nenhuma proposta disfarçada de oportunidade leve alguém da minha família para longe da tua vontade. Que nenhuma distração nos afaste daquilo que realmente importa. Que nossos corações sejam protegidos até mesmo de nós mesmos, dos nossos impulsos, das nossas carências mal resolvidas, das nossas escolhas feitas pela dor. E se houver alguém da minha família que já se encontra em perigo, seja físico, emocional ou espiritual, vai lá agora, Espírito Santo, não deixa para depois. Vai agora e envolve com teu amor. Resgata, protege, restaura. Onde houver um filho perdido, traz de volta. Onde houver um pai cansado, renova. Onde houver uma mãe aflita, consola. Onde houver um avô ou avó esquecidos, abraça. Onde houver alguém prestes a desistir, estende a tua mão. Não permite que o mal leve o que o Senhor me deu. Não permite que a nossa casa seja lugar de dor, mas que seja morada da tua presença. Espírito Santo, me ensina a orar com mais frequência por eles. Me ensina a vigiar. Me ensina a não confiar apenas nas trancas da porta, mas a confiar na tua guarda. Porque é só o Senhor que pode ir onde eu não posso. Só o Senhor pode guardar o sono dos que dormem e a ida e a volta dos que saem. Só o Senhor conhece os caminhos e os perigos que se escondem até nos lugares que parecem seguros. Então, vai à frente, vai atrás, vai ao lado. Cerca por todos os lados com teu poder. Eu não quero apenas uma vida tranquila, eu quero uma vida protegida por ti. Eu quero que o teu cuidado seja constante, real, presente. Que todos que entrarem na minha casa sintam essa paz, essa segurança, esse acolhimento que só vem quando o Senhor está. Que meus filhos cresçam sabendo que tem um Pai no céu que os guarda. Que minha família veja e sinta que há uma mão poderosa sobre nós. Vem agora, Espírito Santo, e restaura toda a minha família, restaura a comunhão, a unidade, a alegria de estarmos juntos. Restaura a paz que foi roubada pelas preocupações. Restaura o amor que foi sufocado pelas rotinas e pelas brigas. Restaura o nosso lar por completo, por dentro e por fora, e que a tua presença seja constante aqui, não como visita, mas como morada, porque se tu estás aqui, nenhum mal pode ficar. Se você deseja de verdade a proteção de Deus sobre a sua casa e a sua família, comente aqui com fé. Espírito Santo, cobre minha família com teu poder. Que esse seja o seu clamor hoje e sempre. Espírito Santo, ensina-nos a viver em verdadeira união, não apenas em palavras, mas em atitudes que refletem um coração rendido ao teu amor.
Ensina-nos a sermos presença uns na vida dos outros. Que possamos estar mais próximos de forma real, com abraços sinceros, com ouvidos atentos, com tempo dedicado à convivência, mesmo nos dias corridos e nos momentos em que cada um está preso em suas próprias preocupações. Que o nosso lar volte a ser um lugar de refúgio, onde a porta esteja sempre aberta para acolher, onde o silêncio seja respeitado e a alegria seja celebrada em conjunto. Às vezes, Senhor, nos distanciamos mesmo morando sob o mesmo teto. Cada um se fecha em seus próprios problemas, suas dores, seus medos, e quando percebemos, já não olhamos mais nos olhos, já não dividimos mais o dia, já não oramos mais juntos. Mas hoje, Espírito Santo, clamamos para que isso mude, que haja reconciliação entre nós, que o carinho volte, que a vontade de estarmos juntos floresça novamente, que as refeições em família sejam mais do que um hábito, mas momentos de comunhão verdadeira, onde dividimos não só o alimento, mas a vida. Ensina-nos a nos interessar de verdade uns pelos outros, que cada gesto, por menor que pareça, seja cheio de significado. Um café feito com amor, uma mensagem enviada com saudade, um pedido de desculpas sem orgulho, uma escuta sem pressa. Que possamos deixar de lado o egoísmo, os julgamentos, as palavras ásperas, as exigências. Que saibamos ceder, compreender, perdoar, abraçar. Que aprendamos a nos colocar no lugar do outro e a carregar juntos os pesos que sozinhos seriam pesados demais. Ajuda-nos, Espírito Santo, a valorizar os momentos simples, um filme assistido juntos, uma conversa ao entardecer, uma oração em silêncio, um sorriso de cumplicidade. Que possamos redescobrir a beleza do convívio familiar. Que possamos ser amigos de verdade dentro da nossa casa. Que entre pais e filhos, entre irmãos, entre casais, haja parceria, respeito e presença. Que cada um entenda que o outro é importante, insubstituível e digno de amor e atenção. Dá-nos sabedoria para lidar com as diferenças, porque sabemos que nem sempre pensaremos igual, nem sempre sentiremos da mesma forma, mas podemos continuar unidos, mesmo na diversidade. Que ninguém precise se esconder ou se calar para ser aceito. Que haja espaço para conversas honestas, para ouvir sem interromper, para aceitar sem querer mudar à força. Que o lar seja um espaço seguro onde cada um possa ser quem é, e ainda assim ser amado, acolhido e respeitado, meu irmão e minha irmã. Alguma vez você já sentiu que estava numa sala cheia de gente, mas mesmo assim se sentia completamente sozinho? Às vezes, isso acontece até dentro da nossa própria casa, não é? Todo mundo ali, vivendo a rotina, mas cada um meio que na sua própria bolha. Talvez você olhe ao redor e perceba que vocês viraram mais colegas de casa do que família de verdade. Todo mundo educado, todo mundo cumprindo suas obrigações, mas falta aquela conexão gostosa, aquele sentimento de nós estamos juntos nisso. E aí você se pega lembrando de tempos em que vocês riam juntos de qualquer bobagem, quando dividiam os problemas naturalmente, quando um sabia que podia contar com o outro sem nem precisar explicar muito. Quando estar em casa era realmente descansar o coração. Não só o corpo. Sabe o que mais dói? É quando você percebe que alguém da família está passando por um momento difícil, mas está lidando com isso sozinho. Como se não se sentisse à vontade para compartilhar, para pedir ajuda, para simplesmente desabafar. Mas quero te lembrar de uma coisa: essa união verdadeira pode voltar. Esse sentimento de pertencer, de ser importante, de ter um lugar especial no coração de cada um, isso pode ser restaurado. Você acredita nisso? Continue aqui comigo, porque agora vou te mostrar, através do clamor, como despertar novamente essa conexão profunda entre vocês. Como fazer com que cada pessoa da sua família volte a se sentir verdadeiramente amada e acolhida. Oremos assim.
Espírito Santo, retira do nosso convívio toda raiz de divisão, Pai. Se houver mágoas antigas, ressentimentos guardados, palavras que feriram e nunca foram curadas, toca em cada uma dessas feridas. Toca com tua paz, com tua verdade, com teu consolo. Que possamos olhar para trás e perdoar. Que possamos olhar para o presente e decidir amar. E que possamos olhar para o futuro com esperança, crendo que tu estás nos guiando para dias melhores como família. Mostra-nos que viver unidos é mais do que estarmos perto fisicamente. É nos importarmos verdadeiramente, é nos comprometermos uns com os outros. É chorar juntos, celebrar juntos, interceder uns pelos outros. Que possamos fazer isso todos os dias, que ninguém se sinta só dentro de casa, que cada um saiba que é amado, visto, querido e parte essencial dessa família. E se por acaso algum de nós estiver se sentindo excluído, esquecido ou fora do coração dos demais, vem com teu consolo e nos mostra como mudar isso. Nos ensina a perceber os silêncios, os olhares tristes, os pedidos de ajuda disfarçados. Dá-nos sensibilidade para estender a mão sem esperar que o outro peça. Que cada membro da nossa família saiba que pertence, que é necessário, que faz falta quando não está, que é amado não pelo que faz, mas por quem é. Espírito Santo, vem agora e restaura toda a minha família. Restaura os laços, o amor, a vontade de caminhar lado a lado. Reacende em nós o desejo de construirmos uma história juntos, com perdão, com alegria e com unidade. Que a nossa casa volte a ser um pedacinho do céu, onde tua presença habita, onde o riso ecoa, onde o perdão flui, onde o amor permanece. Se você deseja do fundo do seu coração uma família unida, comente aqui embaixo: Espírito Santo, ensina minha família a viver unida. E se você está sentindo algo especial, não se esqueça de deixar seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam viver essa restauração em seus lares. Vamos continuar orando a Deus. Pai, eu te peço, transforma a minha casa num lugar onde a tua luz nunca se apague. Que cada canto, cada parede, cada espaço que temos aqui dentro carregue a tua presença, o teu amor e a tua paz. Que não seja só uma casa física, mas que seja um lar onde reina a tua presença, onde o teu espírito habita, onde o teu nome é honrado. Quantas vezes, Senhor, olhei ao redor e senti o peso da tristeza, do silêncio, da confusão. Mas hoje, Espírito Santo, eu clamo para que a tua luz preencha tudo aquilo que está escuro aqui dentro. Que não exista mais espaço para escuridão, para medo, para discórdia. Que a tua luz invada cada cômodo, cada coração, cada história da minha família. Eu não quero mais um ambiente carregado de palavras duras, de ressentimentos, de mágoas antigas. Eu quero um lar restaurado, leve, cheio de compaixão, de riso, de abraços sinceros. Que o clima da nossa casa seja mudado e que todos que aqui entrem sintam algo diferente, algo que vem de ti. Que sintam um calor, uma paz, uma sensação de acolhimento e verdade. Espírito Santo, faz da minha família um reflexo do céu. Ensina-nos a olhar uns para os outros com ternura, a cuidar uns dos outros com responsabilidade, a viver de forma que as pessoas notem que aqui, neste lar, há algo divino acontecendo. Que o amor se torne rotina, que a fé não seja apenas falada, mas sentida. Que a esperança seja como o ar que respiramos aqui dentro. Quantas famílias se tornam campos de batalha, quando poderiam ser fortalezas de amor? Eu não quero isso para a minha. Mesmo com todas as falhas, com todas as dificuldades que enfrentamos, eu creio que o teu Espírito pode restaurar, pode curar, pode reacender o que parecia apagado. Eu creio que o Senhor pode recomeçar algo novo dentro da minha casa. Se houve gritos,
que agora haja silêncio cheio de respeito. Se houve distância, que agora haja reencontro. Se houve frieza, que o calor da tua presença aqueça de novo os corações. Que não sejamos apenas parentes, mas que sejamos família de verdade. Que aprendamos a ouvir, a entender, a abraçar sem julgar. Que o perdão não seja um esforço pesado, mas uma escolha natural, porque o teu Espírito habita em nós. Que a sala da minha casa seja lugar de comunhão. Que a cozinha seja lugar de conversa e gratidão. Que os quartos sejam ambientes de descanso e segurança. Que até o silêncio aqui dentro seja cheio da tua presença. E que cada pessoa que entre nesse lar sinta isso sem que ninguém precise dizer uma palavra. Aqui mora Deus. Aqui o Espírito Santo habita. Aqui há paz. Eu tenho certeza, irmãos, que você já parou em algum momento da correria do dia e pensou: nossa, como seria bom se a minha casa fosse realmente um lugar de descanso. Não só um lugar para dormir, mas um verdadeiro refúgio, onde você chega e sente que pode respirar fundo, ser você mesmo, sentir paz. Talvez você tenha crescido sonhando com o tipo de família que vocês seriam. Talvez imaginasse jantares gostosos, com conversas que fluem naturalmente, risos espontâneos, pessoas que se procuram porque sentem saudade umas das outras. E talvez, olhando para hoje, você sinta que ficou um pouco longe desse sonho. Não por falta de amor, mas porque a vida foi acontecendo. O trabalho, as responsabilidades, os problemas, o cansaço. E aos poucos, vocês foram se acomodando numa rotina onde cada um vive meio que no seu quadrado. Mas sabe o que me deixa esperançoso? É que ainda existe um cantinho do seu coração que sonha com esse lar cheio de calor, de conexão verdadeira, de momentos que vocês vão lembrar com carinho daqui a muitos anos. E esse sonho não está morto. Na verdade, ele pode estar mais perto de se realizar do que você imagina. Se você tem essa esperança dentro do seu coração e acredita que Deus pode transformar o seu desejo, então vamos pedir assim: Espírito Santo, vem agora, toca em cada um de nós. Restaura nossas relações, apaga os rastros do passado que ainda doem e constrói, a partir de hoje, uma nova história para a minha família. Que sejamos lembrados não pelos nossos erros, mas pela transformação que vivemos. Que nossos filhos vejam a diferença. Que nossos pais se alegrem por ver o amor florescer. Que cada geração que vier depois de nós possa colher os frutos da tua presença aqui dentro. Eu não quero mais viver num lar onde a frieza reina, onde os sorrisos são forçados, onde cada um vive isolado. Espírito Santo, quebra esses muros. Une de novo. Acende em nós o desejo de estar perto, de caminhar juntos, de fazer da nossa casa um verdadeiro abrigo. E se por algum motivo o nosso lar se perdeu do propósito, eu te peço, reposiciona, reestrutura, refaz tudo o que precisa ser refeito. Não queremos mais viver apenas por aparência. Queremos viver com verdade. Que o ambiente que construímos dentro da nossa casa seja cheio da tua presença, que seja um testemunho para quem nos visita, para quem convive conosco. Que todos percebam que aqui há uma luz diferente, uma luz que não vem de nós, mas que vem do céu, uma luz que transforma, aquece e permanece. Espírito Santo, não deixa que o cansaço, a correria ou as pressões da vida tirem de nós a alegria de estar em família. Ensina-nos a desacelerar, a nos importar, a prestar atenção. Ensina-nos a voltar a ser lar, e não apenas um lugar onde dormimos. Ensina-nos a valorizar mais a presença do que os bens, mais os momentos juntos do que qualquer distração. Ensina-nos a construir um ambiente onde a tua luz nunca se apague. E se por acaso alguém da minha casa se sente excluído, esquecido ou sozinho, toca nesse coração agora. Que ninguém aqui se sinta à margem, mas que todos saibam que são parte de algo especial.
Que cada familiar, mesmo com suas falhas, encontre aqui aceitação, amor e espaço para crescer. Espírito Santo, visita cada coração e transforma o nosso lar num lugar onde reina a paz, a bondade e a tua verdade. Eu creio, Senhor, que o Senhor já está agindo, que enquanto oro, o teu Espírito está se movendo, que mesmo que eu não veja tudo agora, algo está acontecendo nos bastidores. E por isso eu continuo crendo, continuo orando, continuo esperando. Porque sei que o Senhor nunca deixa um lar que o convida para dentro ser o mesmo. Espírito Santo, vem agora e restaura toda a minha família. Se você sente que essa oração está tocando em algo dentro da sua casa, comente aqui abaixo com fé. Deus está tocando. Pai, agora que falei tudo o que havia dentro de mim, eu me rendo diante da tua presença. Só o Senhor conhece a profundidade das dores que existem em cada lar. E só o Senhor tem o poder de transformar tudo, de curar o que foi ferido, de reerguer o que foi quebrado. Por isso, eu não quero sair desse momento de oração sem te entregar completamente a minha casa, minha família, minha história, meu coração. Eu te peço, Espírito Santo, continua operando em nós. Aquilo que não conseguimos mudar por nós mesmos, faz acontecer pelo teu poder. Aquilo que os olhos humanos dizem que é impossível, manifesta com teu toque de amor. Vai além das palavras ditas aqui, além das emoções do momento. Vai fundo, vai no íntimo, nos lugares escondidos da alma. Se ainda há em mim algo que impede essa restauração, revela. Se há orgulho, cura. Se há mágoas, arranca. Se há frieza, aquece. Se há silêncio que machuca, transforma em diálogo que constrói. Se há distância, aproxima. Se há cansaço, renova. Eu clamo para que a tua presença permaneça em nossa casa, que ela não seja apenas visitada por ti, mas que seja morada constante, que o nosso lar respire a tua paz, que os nossos dias tenham mais amor do que discussões, mais paciência do que cobranças, mais cuidado do que descaso. Espírito Santo, ensina-nos a amar como o Senhor ama, a perdoar como o Senhor perdoa, a servir como o Senhor serve, que a cada novo amanhecer possamos experimentar a transformação que vem do alto. Não queremos mais sobreviver como família, queremos viver em harmonia, em comunhão, em propósito. Eu coloco diante de ti os sonhos da minha família, os planos que temos, os que deixamos de lado, os que ainda nem conseguimos sonhar por causa das lutas que enfrentamos. Que tudo seja guiado por ti, que a nossa história seja reescrita com a tua graça, que os erros do passado não nos impeçam de viver um futuro cheio de cura e amor. E mesmo que as mudanças não sejam instantâneas, mesmo que as respostas ainda demorem a chegar, nos dá força para continuar. Nos dá sabedoria para agir com mansidão, fé para crer mesmo sem ver e esperança para esperar com o coração confiante. Que o teu sopro de vida entre em cada cômodo da nossa casa, que o teu toque nos faça enxergar uns aos outros com compaixão. Que os nossos lares se tornem testemunho vivo do que o Senhor pode fazer. Eu creio, Senhor, que o teu agir já começou. Eu creio que portas estão se abrindo, que corações estão sendo quebrantados, que abraços estão sendo preparados. Eu creio que o Senhor está restaurando tudo aquilo que parecia perdido. Por isso, eu te agradeço. Mesmo sem ver tudo pronto ainda, eu te agradeço. Porque sei que no teu tempo tudo será completo, e sei que na tua presença nada é impossível. Com gratidão, fé e esperança, eu oro. Se essa oração falou profundamente ao seu coração, se inscreva agora no canal, ative o sininho para receber as próximas orações e compartilhe essa mensagem com mais 3 pessoas que você acredita que também precisam dessa palavra de transformação. Deus fica feliz quando nos preocupamos não apenas com nossa família, mas também com a família do próximo. E pode ter certeza que Ele vai te recompensar por isso. Que o Espírito Santo de Deus
continue restaurando toda a sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.